Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho também nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus, ao chegar à outra margem, na cidade, é surpreendido por um ato de fé e amor. Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las das suas enfermidades e devolver-lhes a dignidade. Para que essa libertação aconteça, é preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. Sendo assim, a primeira palavra de Jesus ao homem paralisado é coragem. Jesus o chama de filho. O paralítico é um filho de Deus e é vítima do pecado que o paralisa. As paralisias são consequências do pecado, não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas dos pecados que provocam a paralisia. São muitos os pecados cometidos pela humanidade, principalmente pelas autoridades, pelos poderosos, que provocam a paralisia das pessoas. Paralisia é sinônimo, meus irmãos e irmãs, de dependência, de proteção, de uma situação em que se fica nas mãos de outros, sendo manipulados de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho, e não apenas da paralisia literal de alguém que foi acometido por uma doença ou problema congênito. É a paralisia da alienação, da dominação, aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Meus irmãos e irmãs, para a libertação dessa paralisia, é preciso coragem dos paralisados e a solidariedade de outros, como vemos no início do Evangelho. Os que não querem a libertação dos paralíticos se sentem incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual é a sua missão: libertar as pessoas da opressão e devolver-lhe a vida, a dignidade, a consciência de filhos amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico e ele sai andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, pois a atitude de Jesus é provocadora.
eles sabiam, meus irmãos e irmãs, que um ato como este despertaria a revolta das autoridades que se mantêm no poder à custa da paralisia das pessoas. Uma sociedade de gente paralisada, alienada, é muito mais fácil de dominar. Por essa razão, não se tem muita preocupação de investir na educação, em ações que libertam integralmente as pessoas. Pessoas conscientes e politizadas não ficam paralisadas e não permitem que outros a dominem e as explorem. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, somos uma sociedade de paralíticos. O resultado dessa paralisia se revela no dia a dia de nossa vida. A maioria das pessoas que estão à nossa volta, que detêm o poder e gostam de deixar com que os outros fiquem paralisados nas mãos delas. A missão de Jesus foi, sobretudo, libertar a consciência das pessoas da paralisia. Por isso ele foi perseguido e morto. Se fosse apenas a libertação da paralisia enquanto enfermidade, ele seria apoiado e adorado no seu tempo. Teria sido aclamado rei pelas autoridades, mas a libertação que ele trouxe foi subversiva no sentido positivo da palavra. Ele quis subverter a ordem opressora e implantar a justiça e a paz. Que sejamos, meus irmãos e irmãs, discípulos e missionários de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias que continuam atingindo pessoas em todo o mundo, inclusive em nossas comunidades e em nosso país. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.